Bem-vindos, vamos atualizar a nossa análise de Marfrig, MRFG3. Podemos aí estar mostrando sinais bem interessantes nessa região de fundo, onde aparentemente aí as ações mais alavancadas da bolsa devem ter resultados interessantes, né? Pelo menos com relação à valorização das ações, principalmente aí com a possível queda da Selic. Então isso aí pode ser justamente um cenário aí plausível para as ações da Marfrig, tá? Vamos olhar o gráfico que pode estar nos indicando justamente esse cenário. Beleza? Vamos começar aqui rapidamente pelos fundamentos, como sempre, tá? Valor atual, R$ 6,46. Valorização nos últimos 12 meses, menos 33,13. Dividendos nos últimos 12 meses, 14,8%. Tá? Aqui impressor valor patrimonial 1,53, preço sobre o lucro menos 3,83. Aqui nos lucros a gente vê aí uma queda bem acentuada nesse ano de 2023, tá? Impactado aí principalmente também pelo próprio preço da carne, tá? Então isso aí faz parte do ciclo e também por causa da própria taxa Selic, tá? Então isso aí deve ser um resultado que deve ser suavizado a partir do ano que vem, tá? Então aqui na dívida líquida a gente vê justamente 43 bilhões para um patrimônio de 4 bilhões, então é uma alavancagem bem alta. Então ações desse tipo devem ter um bom alívio. Passando aqui para o gráfico, tá? Que nos importa mais, a gente já consegue ver um teste muito interessante, tá? Numa região que a gente, só para destacar aqui, aparenta muito ser uma acumulação de fundo, tá? Claro que a gente não tem como afirmar ainda, tá? Mas a gente tem uma boa absorção aqui, a gente teve uma boa absorção nessa região e a gente consegue ver toda essa acumulação de negociação aqui nessa faixa, tá? Então, definitivamente é uma zona bem interessante, onde a gente tem um fundo bem definido e um topo bem definido, tá? Então a gente está preso nessa região, procurando aí sinais para ver qual a maior probabilidade de rompimento, se para cima ou para baixo. E aqui a gente teve um teste bem interessante, que vai ficar mais fácil de ver no diário, tá? Mas a gente teve um movimento corretivo, testando justamente os limites aqui dessa região dos 6,20, tá? Onde a gente teve essa grande queda, com essa barra grande, tentando perder esse fundo aqui do 6,43, tá? E aparentemente a gente está rejeitando a perda desse fundo, dessa grande barra aqui, tá? O que pode justamente nos gerar o movimento aí inverso, tá? Então agora a gente vai passar para o diário justamente para tentar dar uma refinada nessa análise, tá? Mas a princípio aqui a gente tem no semanal um importante teste nessa região, que seria aí uma belíssima tentativa de fundo, tá? Lembrando aí que pensando no longo prazo, para desarmar toda essa região aqui e falhar como uma acumulação de fundo, a gente teria que perder justamente aqui a região dos R$ 6, tá? Aí aqui a gente descartaria toda essa análise, porque a gente perderia uma zona muito importante, onde seriam acionados muitos stops, beleza? Então agora a gente vai passar para o diário, onde a gente vai conseguir fazer uma leitura um pouquinho mais clara, tá? Passando aqui para o diário, a gente já destaca justamente esse gap que teve aqui em cima, tá? Que foi justamente onde a gente fechou a nossa operação, tá? Um gap com esse alto volume é um pouco um sinal não muito bom, tá? E a perda desse candle foi justamente o que gerou esse movimento aqui de queda de aproximadamente aí 15, 16%, tá? Mas após esse movimento, a gente teve justamente um movimento corretivo aqui bem definido, tá? Onde a gente poderia vir até aqui a região dos 6, 6,10, testar esse fundo, mas aparentemente a gente não teve nem força para chegar nessa região. Então, a partir daqui, a gente rejeitando esse fundo, a perda desse fundo do 6,43 e rompendo o 6,66, a gente pode justamente acabar mostrando sinais fortes de reversão da ação, tá? Justamente por causa daquele teste importante do semanal. Então, se a gente tirar um zoom aqui,
a gente já vai conseguir, inclusive, projetar alguns alvos bem interessantes que podem trazer aí retornos pensando no longo prazo, tá? Mas antes de tudo, não esqueça, como sempre, de se inscrever, ativar as notificações, tá? Aí pelo menos 2 vídeos por dia, temos um calendário fixo no canal. Cliquei na aba comunidade, vocês vão ver aí os dias certinhos de todas as análises. Sejam membros do canal, clica aí em seja um membro, tá? Bastante conteúdo exclusivo aí focado em dividendos, commodities, tá? Dicas de operação, então tem bastante coisa que já entrou e vai entrar para o canal. Então clique aí e seja um membro. Vai ficar na descrição também um link, tá? Com um guia aí que eu montei justamente mostrando todas as técnicas que eu uso para operar por um preço baratinho, os últimos 2 meses a esse valor, pagamento único e ganha acesso aí vitalício ao grupo do Telegram, beleza? Então, continuando aqui, tá? A gente pode destacar justamente também, ó, olha aqui essa acumulação, a gente está testando justamente ela aqui, tá? Então isso aqui já é mais uma zona de suporte interessante e também a gente não pode deixar de ressaltar um stop aí de 10%, é praticamente aí, um belíssimo risco-retorno, porque a gente tem aí alvos bem interessantes, tá? Então a gente poderia, validando essa região, tá? A gente testaria essa LTB aqui, tá? Lá na casa dos R$ 7, e rompendo ela, a gente poderia iniciar um movimento de reversão da ação, onde a gente testaria lá o topo, na região dos R$ 8 a R$ 9, tá? E aí sim, a gente revertendo, vamos passar aqui para o semanal de novo, tá? A gente revertendo nessa região, a gente vai validar toda essa zona aqui como uma acumulação de fundo, tá? A gente vai se desprender de toda essa acumulação aqui e vai gerar um bom movimento de alta, tá? Então aí a gente poderia ter alvos até lá R$ 10, R$ 11, o que daria do preço de hoje aí 30 até 50% aí de alta, tá? Então isso se torna um risco-retorno bem interessante, tá? Mas a gente tem que esperar a validação justamente no rompimento dessa região aqui, desse fundo. Então a gente pensando aí por um sinal bem seguro, acima aí dos 6,60, a gente já pode imaginar esse sinal aqui como um sinal forte para tentar fazer esse movimento de alta e buscar alvos aí de até 50% de alta, tá? Então, com certeza as ações da Marfrig chamam atenção e a gente tem que ficar de olho, porque essa semana pode ser bem decisiva, principalmente para as ações mais alavancadas. Beleza, pessoal? Essa é a minha análise, então não esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Qualquer ação vocês já sabem, deixa nos comentários, assim que possível envie para o canal, beleza? Valeu!